Semana passada eu estava falando com vocês sobre um assunto muito importante. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un sujet très important Para os nossos dias. pour nos jours. Aliás, há muitos assuntos importantes. Mais en fait, il y a beaucoup de sujets importants. Mas eu tenho para mim que alguns assuntos são muito mais importantes do que outros. Mais je considère quelques sujets plus importants que les autres. E nos tempos que nós vivemos hoje, Le temps que nous vivons aujourd'hui, uma das coisas mais importantes para mim, une des choses les plus importantes pour moi, entre tantas coisas que podemos nomear, entre tellement de choses qu'on peut nommer, são comportamentos. ce sont les comportements. O que nos diferem das demais pessoas no mundo Ce qui nous fait différents de plusieurs personnes dans le monde, não é um título, c'est pas un titre, um estilo de vestir, une façon de se vêtir, uma maneira de falar, une manière de parler, é uma maneira de viver. c'est une manière de vivre. O Evangelho não te trouxe uma outra maneira de se vestir. L'évangile ne t'a pas apporté une autre manière de se vêtir. O Evangelho não te trouxe simplesmente um novo vocabulário. L'évangile ne t'a pas apporté seulement un nouveau vocabulaire. É lógico que um novo vocabulário faz parte de um cristão. Oui, c'est certain qu'un nouveau vocabulaire, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Mas o Evangelho não veio somente para isso. Mais l'évangile n'est pas venu seulement pour cela. O Evangelho não veio simplesmente trazer um novo conceito L'évangile n'est pas venu seulement pour apporter un nouvel concept, para que você possa viver. pour que tu puisses vivre. E eu digo financeiramente. Je dis ça financièrement. O Evangelho, na verdade, L'évangile, en vérité, ele deve, il doit, ou porque não deveria, ou sinon il devrait, nos trazer um comportamento, nous apporter un comportement, uma maneira diferente de viver. une manière différente à vivre. Senão você não está vivendo o Evangelho. Sinon, tu vis pas l'évangile, Você está vivendo uma religião. tu vis une religion. Tem palavras bonitas cristãs, Des jolies paroles chrétiennes, bonitos versos cristãos, frases, des jolis versets et des phrases chrétiennes, uma oração bonita. une belle prière. Quando olham para o seu Instagram, Facebook, falam, não, algumas pessoas podem dizer, é cristão. Quand ils regardent vos réseaux sociaux, ils disent non, cette personne, elle est chrétienne. Mas a minha pergunta, antes de eu entrar na mensagem, será que Deus consulta o nosso Facebook, nosso Instagram? Mais avant de commencer le message, je demande, est-ce que Dieu, il consulte tes réseaux sociaux Para ele verificar se de fato somos cristãos verdadeiramente? pour vérifier si nous sommes chrétiens véritablement? Eu acredito que não. Bon, je crois que non. Eu acredito que ele consulte o nosso coração Je crois qu'il va consulter nos cœurs. e ele consulta a nossa maneira de viver nessa vida. Il consulte aussi notre manière de vivre cette vie. Talvez é isso que eu precisa impressionar. C'est peut-être dans ce milieu-là que je dois impressionner. Nós somos uma geração que queremos impressionar pessoas, Nous sommes une génération qui va impressionner les pressionar autres, homens, impressionner les hommes, pastores, líderes, les pasteurs, les leaders, a saber que muitas pessoas só conseguem fazer as coisas en sachant que beaucoup de personnes arrivent seulement à faire les choses na frente de outras. devant les autres personnes. Por isso que eu amo a palavra adoração. C'est pour ça que j'aime le mot adoration. Eu sei que muitas pessoas mudaram o conceito dessa palavra para adoração para cantar. Je sais que beaucoup de personnes ont changé le concept de ce mot adoration comme la louange. Mas adoração para mim é uma palavra muito mais do que isso. Mais l'adoration pour moi, c'est quelque chose au-delà de tout Embora ça. ela engloba isso, a cantar a Deus. Même si louer le Seigneur fait partie de l'adoration. Adoração é L'adoration, c'est fazer o que é certo faire ce qui est bien quando ninguém está perto. quand personne ne te voit. Por isso que Deus busca os verdadeiros adoradores. C'est pour cela que Dieu, il cherche les véritables adorateurs. Porque se ele busca verdadeiro, Parce que s'il cherche ce qui est vrai, é porque existe no meio falsos. c'est parce qu'il y a des faux au milieu. Os falsos adoram Les faux, ils adorent também, aussi. mas não em espírito Mais ils l'adorent pas en esprit, e nem tampouco em verdade. encore moins en vérité. Quando Deus olha para nós, Quand Dieu nous o regarde, que Deus espera em nós ce qu'il attend de nous, é que Ele possa olhar para nós c'est qu'il puisse nous regarder e dizer et dire verdadeiramente
Véritablement, esse é um adorador. il est un adorateur. Porque ele não precisa de pessoas ao redor dele. Car il n'a pas besoin de qui que ce soit autour de lui. Ele não precisa postar a adoração dele. Il n'a pas besoin de poster son Eu adoration. sei que ele é um adorador. Je sais qu'il est un Porque no adorateur. secreto dele, Car dans le secret, onde ninguém está vendo, là où il n'y a personne pour le regarder, ele está adorando. il adore. Quando eu olho para esse texto, Quand je vois ce texte, que eu vou ler daqui a pouquinho para você, que je vais bientôt lire, o que Jesus quer trazer em nossa mente ce que Jésus il veut apporter dans nos é uma pensées, consciência c'est une conscience de vida, de vie, de viver como Cristo viveu. de vivre comme Christ il a vécu. Antes de eu ler o texto, eu quero poder trazer a você uma mentalidade. Avant de lire le texte, j'aimerais vous apporter une mentalité. Vivemos hoje em um mundo Nous vivons dans un monde onde 3 palavras où 3 mots elas são visíveis hoje na vida das pessoas. sont visibles dans la vie des personnes. A primeira palavra chama amargura, Le premier mot s'appelle amertume. a segunda chama inveja Le deuxième, la jalousie. e a terceira chama decepção. Et la troisième, c'est la déception. Eu não vou me aprofundar muito nessas 3 palavras, Je ne vais pas trop m'approfondir dans ces 3 mots, mas ela é muito importante para o que eu quero. Elas são muito importantes para aquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. mais ces mots sont très importants dans ce que je veux partager avec vous ce matin. Vou repetir: amargura, Je vais répéter l'amertume, inveja jalousie e decepção. et déception. Muitas coisas que nós ouvimos Il y a beaucoup de choses qu'on écoute neste mundo e nesse tempo que nós estamos vivendo, dans ce monde et en ce temps qu'on vit. elas vêm carregadas com espírito de amargura. Elles viennent pleines d'esprit d'amertume. Muitas coisas que são noticiadas em jornais, televisões, Beaucoup de choses qui sont partagées par les médias elas vêm carregadas de amargura. sont remplies d'amertume. E as pessoas que ouvem essas informações, Et les personnes qui écoutent ces informations, que elas não têm um coração qu'elles n'ont pas le cœur carregados da palavra de Deus, chargé de la parole de Dieu, essas pessoas ficarão amarguradas. elles seront prises par l'amertume. Porque existe um espírito um espírito nos dias de hoje, Car il a un esprit dans nos jours, no meio da comunicação, au milieu de la communication, tentando inserir em cada pessoa qui essaye de mettre dans chaque personne a amargura. l'amertume. Já diferentemente a inveja. Et différemment, la jalousie. Os jornais não têm preocupação em causar inveja em vocês. Les médias ne se soucient pas de causer la jalousie Porque ele já envers tem vous, comprometimento com a amargura. car il a déjà un compromis avec l'amertume. Então é quando você ouve uma notícia, Donc, si vous écoutez une notice, os jornais, les journaux, se você não sabe quem você é si tu sais pas qui tu es vraiment e a quem você serve, et à celui que tu sers, é natural que você fique amargurado. c'est naturel que tu sois amer. Porque a amargura, vem o espírito de amargura nessas notícias. Car l'esprit de l'amertume, elle est venu dans ces nouvelles. Então eles não têm compromisso, os meios de comunicações, jornais, televisão, revistas, Donc, les médias comme les journaux, la télé, les magazines, o compromisso deles é com a amargura. leur compromis, c'est envers l'amertume. Agora, Maintenant, a inveja. la jalousie, Por onde elas vêm? elle vient d'où? Pelas redes sociais. Des réseaux sociaux. O comprometimento das redes sociais Le compromis des réseaux sociaux, é criar nas pessoas c'est créer dans les personnes que não têm um coração guardado qui n'ont pas un cœur ferme a ter invejas. à avoir de la jalousie. E aí nós inconscientemente Et même inconsciemment, somos levados nous sommes amenés por esse espírito, par cet esprit. porque nós estamos Car nous sommes causando inveja em outros. en train de causer la jalousie envers l'autre. Inconscientemente, Inconsciemment, talvez, peut-être. mas o propósito das redes sociais é causar inveja. Mais le but des réseaux sociaux, c'est de causer
Às vezes você está La lá, jalousie. às vezes Parfois, você t'es está là. lá na sua casa, Parfois, tu es chez toi, não podendo sair, com dificuldades inúmeras. tu as beaucoup de difficultés, tu peux pas sortir. Aí tem alguém postando uma foto lá em Dubai. Il y a quelqu'un qui a posté une photo à Dubaï. Aí você fala, miserável, porque não tô eu, não é eu. Et tu dis, ah là là là, pourquoi c'est pas moi? Porque esse é o objetivo. Parce que c'est ça le but. É o objetivo. C'est ça le but. De criar esse sentimento nas pessoas. De créer ce sentiment E dans o les que é mais personnes. estranho, Et ce qui est plus bizarre, que as pessoas que estão postando isso, c'est que les personnes qui sont en train de poster elas cela, postam um post de alguns minutos elles mettent juste un post de quelques minutes. ou de algumas horas, Oh, quelques heures. mas ela não sabe que isso acaba eternizando Mais elle ne sait pas que ça éternise sentimento nas outras pessoas un sentiment dans les autres personnes. de inveja. Un sentiment de jalousie. Vocês estão aqui ou foram embora? Vous êtes ici ou il n'y a personne là? O compromisso e o comprometimento das redes sociais Le compromis des réseaux sociaux, é produzir inveja nas outras pessoas. c'est de produire la jalousie dans la vie des autres personnes. E é interessante que nem todas as pessoas que estão postando o que elas estão postando é aquilo de fato que elas estão vivendo. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ni tout le monde qui poste sur les réseaux sociaux, il vit vraiment ce qu'il y a là sur l'image. Às vezes a vida dela é o inverso daquilo que ela está vivendo. Parfois, leur vie, c'est l'envers de ce qu'elle était en train de Mas ela tem poster. a necessidade, ela tem uma grande necessidade Mais elle a tellement besoin de mostrar que tudo vai bem, de montrer que tout va que bien, tudo está perfeito. que tout est parfait. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou por baixo. Je ne peux pas montrer aux autres que je ne vais pas bien. Há um número de pessoas que estão postando coisas boas. Un grand nombre de personnes Uma qui vida postent des boa. bonnes choses, une bonne vie. Então eu tenho que postar também. Donc moi aussi, je dois partager cela. Você não tem que postar nada. Tu ne dois pas partager quoi que ce soit. Porque Deus não olha a tua postagem, Deus olha a tua vida. Car Dieu, il ne regarde pas ce que tu as partagé sur les réseaux E sociaux, Ele il regarde ta sabe vie. como você está. Il sait comment tu vas. E Ele não age porque você está assim. Il n'agit pas parce que tu es comme Ele ça. age quando você pede. Il agit quand tu le demandes. Ele age quando você reconhece. Il agit quand tu reconnais. Mas eu tô chorando. Mais je pleure. Deus não ouve choro. Dieu, il n'écoute pas les pleurs. Deus não ouve choro. Dieu, il n'écoute pas les pleurs. Deus responde fé. Dieu, il répond. Deus responde aquele que reconhece que está necessitado. Dieu, il répond celui qui reconnaît Deus qu'il a responde besoin. aquele que busca, Dieu, il répond celui aquele qui que cherche, bate. à celui qui frappe. Mas você não bate, Mais toi, tu frappes pas. você não busca, Tu le cherches pas. porque você tem que mostrar que tudo tá bem. Car tu dois montrer aux autres que tout va bien. Porque nós somos uma geração Car nous sommes une génération de que tudo tem que estar bem. là où tout doit aller bien. Pastor acabou de falar algo aqui que eu fiquei impressionado, né? Le pasteur, il a parlé quelque chose ici que j'étais Eu já impressionnée. reli. J'ai tellement lu et lu de Reli. nouveau. E sempre quando eu leio a palavra de Deus, ela sempre é nova para mim. Et chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle est nouvelle pour moi. Ela leu Filipenses e ela diz assim, que nós iríamos fazer oração, súplica e com ação de graça, sim ou não? On a lu en Philippiens qu'on doit prier avec... pardon, pasteur. Oração, súplicas Prière, e ação de graça. supplication et les actions de grâce. Nós, eu digo nós, igreja agora, Nous, l'Église maintenant, nós só fazemos um culto de ação de graça nous faisons seulement un culte d'action de grâce quando nós recebemos alguma coisa boa. quand nous recevons quelque chose de bien. Mas o texto fala assim, eu não quero que você faça ação de graça quando você recebe coisa boa. Mais le texte ne dit pas qu'il Abra comigo, veut deixa eu qu'on mostrar fasse isso pra l'action você. de grâce quand on reçoit quelque chose de bien. E não é eu que estou dizendo. C'est pas moi qui dis O cela. Espírito Santo me mostrou agora. Le Saint-Esprit il m'a montré maintenant. Vamos lá. On va voir. Ele diz assim, Il dit, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Philippiens 4, verset 6. Não estáis inquietos por coisa alguma. Antes que venha a inquietação, ele está dizendo. Antes que venha a inquietação.
Ne vous inquiétez de rien. Il dit cela avant que l'inquiétude arrive. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Olha que ele está me ensinando Regardez ce qu'il m'apprend. que antes que venha a inquietação, Que avant que l'inquiétude arrive, eu já tenho que ter um pedido diante de Deus. je dois avoir déjà une demande devant l'Éternel. Está muito fácil de entender. C'est très facile à comprendre. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ne vous inquiétez de rien. Antes, Mais presta atenção, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. E como eu vou levar as minhas petições diante a Deus? Et comment je vais apporter mes demandes à Dieu? Com oração, Avec la prière, com súplica, avec les supplications com ação de graça. et actions de grâce. O que Paulo queria me ensinar agora? Qu'est-ce que Paul voulait nous apprendre? É como se ele estivesse me ensinando algo assim. C'est comme il m'apprend quelque chose du genre. Sabe por que você está inquieto, Ailton? Tu sais pourquoi tu es inquiet, Ailton? Porque você não orou, Car tu n'as pas prié, não suplicou tu n'as pas fait de e supplication, não fez culto de ação de graça. tu n'as pas fait de culte d'action Você de está grâce. esperando receber para fazer o culto de ação de graça. Tu attends de le recevoir pour faire ce Mas a culte. ação de graça foi feita a ação de graça foi criada Mais l'action de grâce a été créée para ser feita antes de receber. pour être faite E avant se de você não recevoir. fizer, vai ficar inquieto. Et donc, si tu le fais pas, tu seras inquiet. O motivo da nossa inquietação La raison de notre inquiétude, é não orar, c'est de ne pas prier, não suplicar ne pas supplier e não fazer culto de ação de et ne graça. pas faire culte d'action de grâce. Pastor, não tem lógica. Pasteur, il n'y a pas de logique. O certo é fazer um culto de ação de graça Il faut d'abord faire le culte d'action de quando grâce receber alguma coisa. quand on reçoit quelque chose. Isso é para quem está no mundo natural. Ça, c'est pour celui qui est dans le monde naturel. Quem vive de fé já recebeu, então ele está fazendo antes de chegar. Celui qui vit dans la foi, il a déjà reçu. C'est pour É ça qu'il le fait antes. avant de recevoir. Se você não fizer antes, C'est avant. Si tu le fais pas avant, vai ser dominado pela inquietação. ça sera dominé par l'inquiétude. Presta atenção. A oração, a súplica e a ação de graça é para quem? Regardez cela. La prière, la supplication, l'action de grâce, c'est pourquoi? É para quem? C'est pour qui? Para Deus. Pour Dieu. É como se você estivesse dando algo para Deus C'est comme si tu donnes quelque chose à Dieu, antecipadamente anticipé, de receber o que você quer. de recevoir ce que tu veux. Aí Deus fala, puxa, já tô com a dívida com eles. Et Dieu, il répond, oh là là, j'ai déjà você une não dette envers entendeu. eux. T'as pas compris. Você não entendeu? T'as pas encore compris. Paulo está ensinando um segredo. Paul, il nous enseigne, Un segredo. C'est un secret. Deus não deixa de pagar ninguém. Dieu, il ne va pas jamais être endetté envers quelqu'un. Deus não deixa de responder ninguém. Dieu ne laisse jamais de répondre qui que ce soit. A mentalidade desse homem La mentalité de cet homme, é só para quem subiu ao terceiro céu mesmo. c'est seulement pour ceux qui ont monté au troisième É ciel. coisa de terceiro céu. C'est une chose de troisième ciel. Isso não é coisa de terra. C'est pas une chose de terre. Isso não é coisa terrena. C'est pas une chose de la terre. Isso não é coisa de primeiro céu. C'est pas une chose de premier Isso é ciel. coisa do terceiro céu. C'est Paulo une chose. nos trouxe e nos presenteou com essa verdade. C'est une chose de troisième ciel. Et Paul, il nous a fait cadeau avec ce message. Quando eu olho para esse texto, Quand je regarde ce texte, meu coração se alegra. mon cœur, il est plein de joie. Tem gente que faz culto de ação de graça quando recebe. Il y a des gens qui font des cultes d'action de grâce quand ils reçoivent Amen. quelque chose. Amen. Mas o segredo é fazer antes. Mais le secret, c'est de le faire avant. Antes de receber. Avant de recevoir. É como você falar assim, ó, vamos ter uma festa hoje lá na minha casa. C'est comme si tu dis, je vais avoir une fête aujourd'hui chez moi. Por quê? Pourquoi? Porque pelo apartamento que eu já recebi. Pour l'appart que j'ai déjà reçu. Já recebi. Je l'ai déjà reçu. Porque você recebe no mundo espiritual, depois vem no mundo físico. Car tu le reçois dans le monde spirituel et après ça vient dans le monde physique. Diga assim, eu recebo no mundo espiritual, Dites, je reçois dans le monde spirituel
Depois eu tenho no mundo físico. Et après, je l'ai dans le monde physique. Repita de novo. Repetez Recebo no encore. mundo espiritual Je reçois dans le monde spirituel. e depois eu tenho no mundo físico. Et après, je l'ai dans le monde physique. Há um texto na Bíblia Il y a un texte dans la Bible que a Bíblia diz assim- que diz que primeiro nós temos, eu já até preguei isso, qui dit qu'avant nous l'avons, j'ai déjà prêché sur cela, que temos e recebemos, e depois recebemos. que nous avons et nous recevons et puis après nous le recevons. Que ele diz assim, tê-lo e recebereis. Il dit, tu l'as et tu vas le recevoir. Eu estou tentando lembrar onde é esse texto J'essaye de me rappeler où est ce para texte. poder compartilhar com você. Se alguém achar aí, ele diz assim, que tê-lo e recebê-lo. Mas enquanto eu não consigo trazer aqui a lembrança desse texto, Bon, vu que par l'instant j'essaye de me rappeler où est ce texte. eu quero que você entenda uma coisa. É Tiago 4, pastor? Tiago 4, alguém? É isso? Vamos lá. Não, perdão. Tá aí, pedis. Não, é tê-lo e recebê-lo. Tá o texto. Se vocês acharem, hein? Tá lá, tê-lo e recebê-lo. Acho que está em Mateus, se eu não estou enganado. C'est peut-être en Matthieu. O que eu quero que você entenda, essa mentalidade. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes dans cette Você não mentalité? recebe sem antes ter. Tu ne reçois pas sans avoir avoir. Nada na vida você recebe sem antes ter. Rien dans la vie, tu le reçois sans l'avoir avant. E tudo isso que eu estou dizendo é no mundo espiritual. Et tout cela, je dis dans le monde spirituel. Quando Jesus diz, eu os dei Quand Jésus dit, je les ai donné poder, du pouvoir, você já tem o poder. tu l'as déjà le pouvoir. Mas você precisa receber o poder. Mais tu as besoin de le recevoir. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Há um texto na Bíblia Il y a un texte dans la Bible que eu quero ler agora, que j'aimerais lire maintenant. mas só concluindo as três palavras, que a primeira é, Me quem po- lembra? Mais pour conclure, les trois mots, le premier c'est Amargura. l'amertume. A segunda, Le deuxième, inveja. jalousie. E a terceira, Et le quatrième, decepção. déception. Eu já entendi da onde vem a amargura. Da onde vem mesmo? Je sais déjà d'où vient l'amertume. Elle vient d'où? Des Jornais. médias. Sim ou não? Jornais, Les televisão, journaux, la ok? télé, Mídia, la ok? radio, les médias, ok? Da onde vem a inveja D'où vient la jalousie? e a decepção? Et la déception? Vem de nós. Ça vient de nous-mêmes. Porque a gente cria uma expectativa além do que nos foi prometida. Car on a une expectative dans ce que nous avons créé nous-mêmes. Se você conseguir viver a sua vida e colocar esses padrões, ó, eu sei o que é o propósito das redes sociais. Si tu mets cela dans ta vie et un propos et tu dis, je sais qu'est-ce que ça m'apporte les réseaux sociaux, Eu sei qual é o propósito das mídias, televisão, rádio e revistas. je sais quel est le but des médias et des réseaux sociaux, E eu sei que como ser humano, et je sais que comme être humain, eu crio muita expectativa. je crée beaucoup d'expectatives. A nossa geração Notre génération está vivendo esses três males est en train de vivre ces trois malédictions numa intensidade muito grande. dans une très grande intensité. Porque a inveja Car la jalousie cria dentro do teu coração crée dans ton cœur uma expectativa une expectative que você vai estar igual àquela pessoa ou melhor. que tu seras comme cette personne-là au mieux. A inveja, ou melhor, L'amertume, amargura cria um sentimento em você Crée un sentiment en toi, de expectativa d'expectative, que isso tudo logo vai passar. que tout va bientôt passer. E aí você põe prazo. Donc tu mets un délai. Nós colocamos prazo para aquilo terminar. On met de délai pour que ça finisse. E se aquilo não termina dentro do nosso prazo, Et si ça ne finisse pas dans notre délai, é natural que nós nos decepcionamos. c'est naturel que la déception elle soit là. Você está vendo o que eu quero mostrar para vocês? Vous voyez ce que je veux vous montrer? É
terrível viver com essas três coisas. C'est horrible de vivre avec ces trois choses-là. É por isso que o evangelho veio nos trazer um comportamento. C'est pour cela que l'Évangile est venu nous apporter un comportement. E que quando eu entendo esse comportamento, Et quand je comprends ce comportement, eu começo a mudar a minha vida. je commence à changer ma vie. Essas coisas não vão mais ter influência na minha vida. Ces choses ne vont plus influencer ma vie. Eu não vou estar preso a essas coisas. Je ne serai pas prisonnier à ces choses-là. É como Paulo disse, eu vou examinar tudo e saber o que é bom para mim reter. C'est comme Paul l'a dit, je vais tout examiner et je vais voir ce qui vaut la peine de garder. Preste atenção. Faites attention. Tem muitas pessoas que examinam tudo, Il y a beaucoup de gens qui examinent tout, mas elas só retêm o que é ruim. mais elles retiennent que les mauvaises choses. Porque ela não aprendeu a discernir ou distinguir o que é bom. Elle n'a pas appris à distinguer ou à discernir ce qui est bon. E quando, na verdade, Quand en vérité, ela nem sabe elle ne sait même pas quem está decidindo por ela. qui a décidé pour elle. Eu já disse isso, vou repetir aqui novamente. J'ai déjà dit cela et je vais répéter. Quem gosta de ficar triste, levante a mão aqui. Qui aime bien être triste, levez les mains. Amargurado, Amer, decepcionado, déceptionné, triste, triste, angustiado. angoissé. Ninguém? Personne? Nenhum de vocês? Personne d'entre vous? Então por que vocês ficam? Alors donc, pourquoi ça vous arrive? Porque quem decide às vezes Car celui qui décide parfois, não é a tua razão, c'est pas ta raison. são as informações Ce sont les infos que controlam os teus sentimentos. qui contrôlent tes sentiments. Porque quando você tem uma razão, Car quand tu as un raisonnement, você vai unir a fé. tu vas unifier la foi. Quando os seus sentimentos, esses tais sentimentos ruins vierem em você, Quand ces sentiments maléfiques viennent envers toi, a tua razão vai dizer: ta raison, elle va dire, ó, até aqui eu aguento. jusqu'à là, je peux supporter. Consulte a fé. Mais consultez la foi. E a fé vai dizer: Et la foi, elle va te dire, posso todas as coisas naquele que me fortalece. je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Preste atenção. Posso todas as coisas. Faites attention, je peux toutes choses. Obrigado, pastora. Abra aí Marcos 11, 24. O- Posso todas as coisas. Je peux toutes choses. Você percebeu que a pastora leu esse texto? Posso todas as coisas? Vous avez vu que la pasteur, elle a lu ce texte, je peux toutes choses. Mas você entendeu o que ela quer dizer? Que o texto quis dizer? Mais vous avez compris ce que le Eu texte posso a dit. todas as coisas. Je peux toutes choses. Eu posso estar triste, Je peux être triste, mas isso não vai me mudar. mais ça va pas me changer. Eu posso passar por necessidade, Je peux avoir des besoins, mas isso não vai me mudar. mais ça va pas me changer. Eu posso ter aflição, Mais je peux avoir des tristesses, luta e perseguição, angoisse, lutte, persécution. mas isso não vai mudar quem eu sou em Mais Deus. ça ne va pas Eu changer posso celui que je todas suis en as Dieu. coisas naquele que me fortalece. Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Só que a gente impôs que posso todas as coisas. Eu posso ter um carro, uma Mercedes do ano. Mais parfois, vous comprenez cela comme je peux avoir Pode toutes também, choses. mas você pode ter uma lutinha, que você não vai morrer não, viu, irmão? Você vai ser fortalecido na lutinha. Je vais avoir les biens matériaux que je veux, mais tu peux les voir, mais il faut d'abord lutter pour cela. Você pode também ter uma perseguiçãozinha, Vous allez avoir une petite persécution aussi, para aprender a amar. pour apprendre à aimer. Você pode passar um pouquinho de luta, Tu peux passer à un peu de lutte para saber que você tem armas ao seu dispor para ser usada. pour voir que tu as des armes que tu peux te disposer. E uma das maiores armas que você pode usar na luta Et une des plus grandes armes que tu peux utiliser dans une lutte chama oração. s'appelle prière. Marcos capítulo 11, versículo 24. A pastora abriu aqui, trouxe aqui, obrigado. 11, 24. Eu vou ler com você. Olha esse texto, que lindo. C'est merveilleux ce texte. Por isso vos digo. Não, vamos ler o 23 melhor. Não. Não, 22.
On va commencer par le verset 22 de Marc 11. E talvez esse versículo 22 é um versículo muito forte. Et peut-être ce verset 22, c'est le verset le plus fort. E talvez muito mal compreendido. Et peut-être aussi celui qui en comprend pas très bien. Ele diz assim, Jesus dizendo, respondeu Jesus e disse, tende fé em Deus. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Por que eu estou dizendo que esse versículo é poderoso e muito mal entendido? Pourquoi je dis que ce verset, il est très puissant mais malmené? Porque a gente usa errado. Car on l'utilise d'une façon erronée. Você precisa de uma cura? Tu as besoin d'une guérison Ou precisa de um trabalho? ou d'un travail? Eu tenho fé que eu vou conseguir esse trabalho. J'ai la foi que je vais avoir ce travail. Eu tenho fé que eu vou conseguir a cura. J'ai la foi que j'aurai la guérison. Mas a Bíblia não diz para você ter fé na cura nem no trabalho, é para ter fé em Deus. Mais la Bible ne dit pas que tu dois avoir la foi dans la guérison ou dans le travail. É Tu por dois isso avoir que la foi en nós Dieu. é por isso que nós não alcançamos. C'est pour ça que nous ne l'attendions pas. Deus não pediu para você colocar fé nas coisas. Dieu ne vous a pas dit de mettre la foi sur les choses. Deus pediu para você colocar fé numa pessoa. Dieu t'a dit d'avoir la foi en une personne. Na pessoa de Jesus. Dans la personne de Jésus. É a mesma coisa que essa semana eu estava falando com uma pessoa. C'est la même chose qu'il était en train de partager avec une personne cette semaine. Ele falou, se eu ler a Bíblia, Il a dit, si je lis la Bible, eu vou ser salvo. je serai sauvé. Eu falei, mentira. Je lui ai dit, A Bíblia não mensonge. salva ninguém. La Bible ne peut sauver personne. Vou repetir. Je vais répéter. A Bíblia não salva ninguém. La Bible ne peut sauver personne. Ai, pastor, eu todo esse ano você não tem medo de falar essa heresia? Não, não é heresia, vou te provar. Pasteur, t'as pas peur de dire cela? Non, je vais vous prouver. O nosso problema é achar que a Bíblia salva alguém. Notre souci, c'est de penser que la Bible peut sauver quelqu'un. O anjo aparece L'ange, il apparaît para dois pastores no campo. pour deux bergers dans le champ. E ele diz assim, hoje, Il dit, aujourd'hui, na cidade de Belém, dans la cité de Bethléem, nasceu Jesus, il y a Jésus qui est né. o Senhor, Le Seigneur, Salvador. le Sauveur. Ele falou, hoje na cidade de Belém, Il a dit, aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, chegou a Bíblia. il y a la Bible qui est arrivée. A Bíblia não salva, quem salva é Jesus. La Bible ne sauve pas, c'est A- Jésus qui peut sauver. A sua salvação, aplauda o Senhor, ele merece. Ton salut, applaudissez le Seigneur, il mérite cela. A sua salvação e a minha salvação está numa pessoa. Ton salut, mon salut, il demeure dans une personne. A Bíblia La Bible me mostra me montre a pessoa, la personne. mas a salvação Mais le salut está na pessoa. est dans cette personne-là. Ah, pastor, o que isso a ver? Tem tudo a ver. Oh, pasteur, rien à voir. Non, non. Tout est correct là. Porque a gente, senão, é que nem uma mensagem que eu preguei a semana passada. Sinon, c'est par exemple comme Ou le semana message passada não, umas 2 semanas atrás. prêché il y a quelques semaines. Lembra aquele mestre da lei falou, Senhor, o que eu devo fazer? Vous Quem vous, é o meu próximo? Lembra? vous vous rappelez le maître de la loi qui demande qu'est-ce que je dois faire? C'est qui mon prochain? E ele diz que Deus falou, o que diz a lei? Et Jésus a répondu, qu'est-ce que dit la loi? Ele responde tudo certinho, que amar a Deus acima de todas as coisas, Ele de todo o responde- coração, Il répond correctement à mais Dieu au-dessus de toute chose, com toda a sua alma, avec tout son être, e ao próximo como a si mesmo. et à son prochain comme à soi-même. E Jesus falou, respondeste bem. Et Jésus, il dit, t'as bien répondu. Ele conhecia, achou que a salvação dele era conhecer. Il a pensé que son salut, c'était dans le connaître. Ele achou que a salvação dele era a Bíblia. Il a pensé que son salut était dans la Bible. Porque a pergunta dele, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Car sa question, c'était qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ele falou, não adianta você conhecer a Bíblia, as Escrituras, Il dit, c'est pas suffit de connaître les Écritures. se você não viver a vida do escritor. Si tu ne vis pas la vie de celui qui l'a écrit. Porque a tua salvação está em viver como escritor. Car ton salut est
est de vivre comme celui qui l'a E écrit. não somente conhecer as Escrituras. Et pas seulement connaître ce qu'il a écrit. Vocês conseguem entender isso? Vous comprenez bien cela? Comportamento. Comportement. Vamos para Marcos. On va sur le texte de Marc 11, 24. 11, Ou 20. 11, 23 agora. 22 me ensina que eu não tenho que ter fé nas coisas. Le verset 22 m'apprend que je ne dois pas avoir de la foi sur les choses. A minha fé tem que estar numa pessoa. Ma foi, elle doit demeurer dans une E eu personne. posso até dizer, Je peux même dire, eu tenho fé em Jesus, j'ai la foi en que eu vou ser Jésus, curado. que je serai guéri. Eu não tenho fé na cura. Je ne pas la foi dans la A guérison. cura não pode fazer nada por você. La guérison ne peut rien apporter. Jesus é que pode fazer todas as coisas para você. C'est Jésus qui peut É tout por faire isso, pour toi. é por isso que você diz, posso todas as coisas na cura. C'est pour cela que tu dis, je peux toutes choses dans la guérison. Posso todas as coisas naquele que me fortalece em Jesus. É em Jesus. É em Jesus. Je peux toutes choses dans celui qui me fortifie. C'est en Jésus et en Jésus. Se vocês não entenderem isso, Si vous ne comprenez pas cela, não vão receber o que vocês querem. vous n'allez pas recevoir ce que vous devez. E não é eu que estou dizendo, não. C'est pas moi qui le dis. Eu vou usar o irmão de Jesus de sangue Je vais utiliser le frère de sang que Tiago. Jésus l'a eu, Jacques, e dizendo, et dire, nada tens. rien, tu n'as rien, Por dois motivos. par deux raisons. Primeiro, porque não pede. D'abord parce que tu ne demandes pas, E segundo, porque pede mal, pede errado. et encore plus parce que tu ne sais pas le demander. Diga, eu preciso ter fé, Dites, j'ai besoin d'avoir foi, não nas coisas. pas sur les choses. Eu tenho que ter fé em Jesus. Je dois avoir la foi en Jésus. Fé em Jesus. La foi en Jésus. 23 diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Versículo 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo que recebeis, tê-lo-eis. Diga, receber Dites, recevoir para ter. pour avoir. Eu inverti naquele momento. Falei ter para receber. Mas é receber para ter. J'avais inversé, mais maintenant je corrige, c'est recevoir pour avoir. Diga assim, receber Dites, recevoir para ter. pour avoir. Mais uma vez, receber Encore une fois, recevoir para ter. pour avoir. Eu recebo aqui Je reçois ici e tenho aqui. et je l'ai ici. Você não ouviu? Vou Vous repetir. n'avez pas compris. Je vais Eu répéter. recebi aqui Je reçus ici e tenho aqui. et je l'ai ici. Eu recebi na minha mente, Je reçus dans mon esprit, já recebi. alors j'ai déjà reçu. E depois eu tenho na minha mão. Et après, je l'ai dans mes mains. Fala, ninguém pode ter Dites, personne ne peut l'avoir sem antes receber. sans avant le recevoir. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Credes que recebereis e tê-lo-eis. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jesus, essas palavras são próprias de Jesus. Ce sont les mots venus de la bouche de Jésus. E o que eu amo nas Escrituras é que quando Jesus diz, Et ce que j'aime beaucoup dans les Écritures, c'est que quand Jésus dit, eu só tenho uma resposta para ele quando ele diz alguma coisa. je n'ai qu'une réponse pour lui quand il dit quelque chose. Ok, Ok. sim. Oui. Se Jesus disse, Si Jésus, il dit, ok. ok. Será que você pode dizer isso? Fala, quando Jesus diz alguma coisa, Est-ce que vous pouvez dire cela? Quand Jésus dit quelque chose, a única coisa que eu preciso dizer é ok, Senhor. le seul mot que je peux dire, c'est É isso ok. aí. Oui, Jésus, c'est ça. Não é por quê. C'est pas pourquoi. Não é por quê. C'est pas pourquoi. Qual é o símbolo de Deus? Deus é? C'est quoi le symbole de Dieu? Dieu est? Deus é? Dieu est? Ninguém conhece isso? Personne ne connaît? Deus é? Amor, Dieu diga est amor. amour. Amour, dites. Repita comigo, Répétez. para você.
pour vous-même. Deus é amor. Dieu est l'amour. Você sabia que o amor ninguém questiona o amor? Vous savez que personne ne questionne l'amour, Porque o amor é autoexplicável. car l'amour, il s'explique à soi-même. Vou repetir. O amor é autoexplicável. Je vais répéter, l'amour, il s'explique à soi-même. Quer ver um exemplo? Vous voyez un exemple? Eu vou perguntar pro diácono Lobato. Je vais demander à Perguntar não, vou falar Diacre Lobato. Vou falar pro diácono Je vais lui Lobato. dire en fait. Lobato, eu te amo. Lobato, je t'aime. Lobato não vai perguntar por quê. Il va pas demander pourquoi. Agora se eu perguntar, Lobato, eu te odeio, ele vai falar por quê? Alors, si je dis Lobato, je te hais, Non, il hein? va me demander pourquoi. Por que J'ai não pas perguntou raison? pro amor, mas perguntou pro ódio? Pourquoi il n'a pas demandé quand c'était l'amour, mais pour la haine, il a demandé. O amor é autoexplicável. L'amour, il s'explique à soi-même. Se Deus é amor, Si Dieu, il est l'amour, quando ele diz, quand il dit, você não precisa perguntar por quê. t'as pas besoin de questionner. Já tudo é autoexplicável. Tout est déjà expliqué. É só dizer, amém, Senhor. C'est juste dire Amen, Ok, Seigneur. Senhor. Ok, Seigneur. Oh, se você entender isso. Ah, si tu comprends cela. Você fica perguntando pra alguém que fala, eu te amo. Você fala, por que você me ama? Quand quelqu'un te dit je t'aime, tu questionnes, tu demandes pourquoi Geralmente você tu pergunta m'aimes. por quê. Quando alguém fala, eu te odeio, aí você fala, por quê? Bon, Que eu fiz? normalement, si on demande pourquoi, c'est quand quelqu'un dit je te hais et tu te demandes qu'est-ce que je fais. Deus é amor. Dieu, il est l'amour. E quando ele diz que você é, você é. Et quand il dit que tu es, donc tu l'es. Quando ele diz que você vai ser, você vai ser. Quand il dit que tu seras, tu le seras. Quando ele diz que você vai ter, você vai ter. Quand il dit que tu auras, tu l'auras. Quando ele diz que você vai conseguir. Quand il dit que tu vas avoir, tu l'auras. Quando ele diz que você vai superar todas as coisas. Quand il dit que tu vas dépasser toutes E você choses. crê nisso. Et tu crois cela. E quando você crê, você recebeu isso. Et quand tu crois, tu l'as E se reçu. você recebeu, você já pode ter a qualquer momento essas coisas. Et si tu l'as reçu, tu peux l'avoir n'importe quand. O problema é que nós queremos ter as coisas sem antes recebê-las. Le problème, c'est que nous voulons avoir les choses sans avoir reçu. Diga, eu preciso receber Dites, j'ai besoin de recevoir para que eu possa ter. pour pouvoir l'avoir. Eu quero ler o texto Romanos, ou melhor, João primeiro, J'aimerais lire en Jean, capítulo 6, chapitre 6, versículo 1. verset 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse Filipe: aonde compraremos pão para esses comerem? Olha o que Jesus disse: aonde compraremos pão para estes comerem? Regarde ce que Jésus il a dit. Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? E aí o versículo 6 diz: mas Jesus dizia isso para experimentar. Et le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver, Porque ele sabia o que havia de fazer. car il savait ce qu'il allait faire. Eu queria poder ler todo o texto, mas não tenho tempo para isso. J'aimerais lire tout le texte, mais je n'ai pas le temps pour cela. Jesus experimenta os discípulos fazendo uma pergunta para ele. Jésus, il met les disciples à l'épreuve en le demandant cela. Eles estavam no meio de um deserto. Ils étaient au milieu du désert. Havia uma multidão de pessoas Il y avait une multitude de personnes e todas estavam com fome. et ils avaient tous faim. E Jesus olha para os seus discípulos e faz o seguinte, uma pergunta: aonde compraremos pão para todo mundo? Et Jésus, il regarde un disciple, il demande, où achèterons-nous des pains pour nourrir tous ces gens-là? E não que Jesus soubesse que haveria um lugar que poderia suprir suprir a necessidade de todo aquele povo. Donc Jésus, il savait qu'il y avait un endroit qui pouvait subvenir aux besoins de tous ces gens-là.
aquela pergunta que Jesus faz a eles Cette question que Jésus leur pose, é para revelar o coração e a mente deles. c'était pour révéler leur cœur et leur Vamos ler. pensée. On va lire. Versículo 5. Verset 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse para Felipe: Aonde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Presta atenção. Faites attention. Jesus sabia o que ia fazer. Jésus, il savait déjà ce qu'il allait faire. Mas ele pergunta para eles Mais il demande se eles sabiam o que precisava ser feito. si eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Isso muda muito. Ça change tout. Jesus sabe o que ele precisa fazer pela sua vida. Jésus, il sait ce qu'il doit faire pour ta vie. Mas a minha pergunta é, você sabe o que ele quer fazer? Mais ma question c'est, tu sais, qu'est-ce qu'il, lui, il veut faire? Como ele quer fazer? Comment il veut faire? Jesus usa um meio terreno Jésus, il a utilisé un milieu de terrain para fazer com que eles entendam pour faire qu'ils comprennent algo. quelque chose. Comprar pão Acheter du pain, é buscar recurso terreno. c'est chercher des ressources de cette terre. E Jesus não ia usar recurso terreno. Et Jésus, il n'allait pas utiliser les ressources de cette terre. Vamos continuar. On va continuer. Olha só. Filipe respondeu, versículo 7. Verset 7. 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar todos os homens. E havia naquele lugar relva ou grama, né? E assentaram, pois, homens em número de quase 5.000. Preste atenção. Faites attention. Jesus fala para eles. Jésus leur dit. É como se estivesse falando, tem alguma padaria aqui? C'est comme si on se demandait, il y a une boulangerie ici proche? Aí Filipe, como se estivesse dizendo, senhor, peraí, o senhor não está batendo bem. Et Philippe, il répond, mais Seigneur, ça ne va pas? Ainda que a gente tenha padaria, a gente só tem 200 dinheiro. Même si à la boulangerie, on n'a que Dá 200 para comprar pão para todo mundo. deniers. On ne peut pas acheter du pain pour tout le monde. É muita gente Il y a beaucoup de gens, e a gente tem pouco dinheiro. il y en a peu d'argent. Mas graças a Deus que tinha um André mais doido que Filipe. Mais merci le Seigneur qu'André, il était plus fou que Philippe. Por que eu estou dizendo que André era mais louco que Filipe? Pourquoi je dis qu'André, il était plus fou que Philippe? Filipe falou que tinha 200 dinheiro, sim ou não? Philippe a dit qu'il y avait 200 deniers. Dava para comprar 200 vezes mais do que o André estava oferecendo. On pouvait acheter 200 fois plus de ce qu'André, il était en train d'offrir. Dinheiro Un denier comprava 5 pães e 2 peixinhos. pouvait acheter 5 pains et 2 poissons. Filipe tinha acabado de falar para Jesus, Jesus, nós temos 200 dinheiro e não dá para essa multidão. Philippe, il venait de dire, Jésus, on n'a que 200 deniers et c'est pas suffisant pour acheter du pain. Aí vem André. Et il y a André qui arrive. Eu imagino que os discípulos olhou para André e falou, você tá maluco? Acabamos de falar que tem 200, você está falando 5 pães e 2 peixinhos? Et j'imagine les autres disciples qui regardent André, ils le demandent, mais t'es fou là? On vient de dire Vocês qu'on n'a estão pas conseguindo suffisant entender ou não? avec 200 deniers et tu dis qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Vous faites bien attention à cela ou pas? É como se Jesus falasse assim, ó, eu tenho 5.000 pessoas para alimentar hoje. C'est comme Jésus dit, j'ai 5000 personnes à nourrir maintenant. Aí eu falasse para Jesus, Jesus, nós só temos 1.000 francos. Et je dis, Jésus, on n'a que 1000 francs. Aí viesse a diaconisa Et il y a les diacres qui Carla, arrivent. e Carla. dissesse, Senhor, mas eu tenho aqui 2 pães e 5 peixinhos. Il y a Carla qui arrive et dit, Seigneur, j'ai 2 pains et 5 poissons. Eu acho que todos os olhares iam olhar para Carla. Je pense que tout le monde allait le regarder, le fixer du regard. O Ailton acabou de falar que tem 1.000 francos. Mais Ailton, il vient de dire qu'il y a 1000 francs. E você está falando que tem 5 pães e 2 peixinhos? Et toi, tu dis que tu as 5 pains et 2 poissons. E se o Ailton falou que com 1.000 francos não conseguiria, você acha que vai alimentar? Et si Ailton, il dit qu'avec 1000 francs, il ne peut pas le faire,
Alors tu penses qu'avec le peu que tu arrives? Sempre no nosso meio tem gente que com pouco quer me alimentar muito. Il y a toujours quelqu'un au milieu de nous qui, avec le peu qu'ils ont, il veut nourrir beaucoup de gens. O 1000 seu pode ser nada. Le 1000 à toi peut signifier rien. Às vezes, o 5 para outro pode ser muito. Parfois, 5 pour l'autre, c'est beaucoup. Porque ele sabe para quem ele vai entregar. Car il sait à qui il va donner. Ele sabe para quem ele está entregando. Il sait à qui il est en train de le donner. Agora, a minha pergunta é... Bon, maintenant, ma question Por est, que Jesus queria experimentar eles? pourquoi Jésus a voulu les éprouver? O que Jesus queria experimentar eles? Quelle est l'épreuve que Jésus cherchait envers eux? O propósito de Jesus Le but de Jésus com os discípulos envers les disciples, não era só criar na mente deles c'était pas seulement créer quelque chose dans leur pensée, uma mente transformada en pensée transformée, em se livrar do pecado, en se délivrer du péché, em viver uma vida de en santidade, vivre une vie de sainteté, uma vida de lealdade a Deus e fidelidade. une vie de loyauté et fidélité envers Dieu. Entre tantas coisas que nós poderíamos dizer, Entre beaucoup de choses qu'on o pouvait que dire, Jesus queria colocar na mente deles. ce que Jésus il voulait mettre dans leur esprit. Ou melhor, por que não dizer criar um comportamento mental neles? Encore mieux, pourquoi ne pas dire créer un comportement Onde eles, mental en eux, onde eles não teriam là où ils ne pouvaient pas uma consciência de necessidade. avoir une conscience de nécessité. O nosso grande problema Notre plus grand problème, é que a gente tem uma consciência de necessidade. c'est que nous avons une conscience de Eu nécessité. preciso disso. J'ai besoin de ça, Eu preciso daquilo. j'ai besoin de cela. Eu perdi o emprego e agora como vai ficar? J'ai plus de travail maintenant, que vais-je faire? Sabe por que nós falamos como vai ficar? Vous savez pourquoi on dit comment ça va se passer? É porque a gente ainda tem uma consciência de necessidade. Car nous avons encore une conscience de nécessité. O que Deus quer, Ce que Dieu il veut, que você entenda quem você é c'est que tu comprennes qui tu es e em quem você está. et en celui qui tu es. E então você não terá uma consciência de necessidade. Et tu n'auras plus une conscience de nécessité. É lógico que a grande maioria, quando eu falo de necessidade, Bien sûr que la majorité, quand je dis nécessité, e ainda para corroborar ou para contribuir, en plus pour contribuer, eu ainda li um texto sobre falta de um recurso financeiro. j'ai lu un texte qui parle d'un manque financier. Mas a necessidade não se resume na falta de algo financeiro. Mais la nécessité ne se résume pas dans les choses des finances. Você pode ter uma necessidade como Pedro. Tu peux avoir des nécessités comme Deus falou para Pierre. Pedro, vem Pedro sobre as ondas. Dieu dit, Pierre, viens sur les E Pedro falou assim, vagues. não tem uma passarela aqui. Et Pierre, il a dit, il n'y a pas un passage là. Não tem um chão estável aqui para eu pisar. Il n'y a pas un sol stable pour que je puisse marcher. Senhor, eu sou ser humano. Seigneur, je suis un être Eu humain. não sou fantasma. Je ne suis pas un fantôme. Fantasma não tem peso. Les fantômes n'ont pas de poids. É por isso que chamaram Jesus de fantasma. C'est pour ça qu'on appelle Jésus fantôme. Ser humano afunda. L'être humain, il peut couler. Preste atenção. Faites attention. Ele tinha uma necessidade. Ils avaient une nécessité. Mas naquele momento Jesus falou para ele, Pedro, vem. Mais en ce moment-là, Jésus, il a dit, viens Pierre. E ele abriu mão da consciência Il a laissé tomber sa conscience. de necessidade Il a lâché prise sa para conscience de uma nécessité consciência pour une conscience de não ter necessidade. de ne pas avoir des besoins. Posso todas as coisas. Je peux toutes choses. Posso todas as coisas. Je peux toutes choses. Esse versículo não é um versículo para eu dizer. Ce verset, c'est pas justement un Se verset eu pour tenho uma que je puisse dire, mentalidade, se ainda tenho uma consciência de necessidade. si j'ai encore une conscience de nécessité. Quando Paulo diz isso, Quand Paul dit cela, posso todas as coisas je peux toutes choses naquele que me fortalece. en celui qui me fortifie. Ele não tinha consciência de necessidade. Il n'avait pas une conscience de nécessité. Quer um exemplo? Vous voulez un exemple? No versículo 19 do Filipenses 4, ele vai dizer. Au verset 19 de Philippiens 4, il va dire, E ele não está dizendo para ele, ou até incluindo a ele.
Il ne dit pas seulement pour lui, il s'inclut dans cela. Vou ler. On va lire. Ele está dizendo para nós. Il nous dit à nous tous. Filipenses 4:19 diz assim: Philippiens 4, 19 dit cela. O meu Deus. Por que ele não disse o nosso Deus? Você vai entender daqui a pouco. Il dit, mon Dieu, pourquoi il n'a pas dit notre Dieu? Vous allez comprendre bientôt. Segundo as suas riquezas, não a minha, a dele. Selon ses richesses, pas la mienne, sa richesse. Ele vai dizer, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Il dit, pourvoira à tous vos besoins en gloire. Ele não diz, suprirá todas as nossas. Não. Il ne dit pas, il pourvoira tous nos besoins. Non. Ele está dizendo, todas as vossas. Il dit, tous vos besoins. E é interessante, porque ele diz todas as vossas e não diz a nossa. C'est intéressant pourquoi il dit tous vos besoins et pas mes besoins. Porque ele não se Nos inclui besoins. nisso. Parce qu'il ne s'inclut pas dans cela. Porque ele está dizendo, eu não tenho necessidade de mais, eu tenho uma mentalidade tenho uma consciência de não ter necessidade. Parce qu'il se dit, je n'ai pas une conscience de nécessité. Mas eu estou dizendo para um público Mais je dis à un public que ainda tem uma consciência de necessidade. qui a une conscience de nécessité E eu preciso confortar esse público et j'ai besoin de leur conforter dizendo en disant que o meu Deus, que mon Dieu, segundo as suas riquezas, selon sa richesse, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Pour- Jesus. pourvoira à Applaude, tous vos il le nécessités en gloire en Christ Jésus. Como é interessante as falas. Mais c'est très intéressant la façon de parler. Ele fala, meu Deus. Il dit, mon Dieu. Eu ia perguntar, Paulo, por que você não fala o nosso Deus? Moi, j'allais demander, Paul, pourquoi tu dis pas notre Dieu? Tá egocêntrico, Paulo? T'es égocentrique, Paul. Tudo para você? C'est que pour toi. Ele é só teu Deus? Il est que à toi et c'est tout. É como Paulo estivesse dizendo para mim. C'est comme si Paul lui me dit, Se você ainda não acredita que ele pode suprir tua necessidade, si tu ne crois pas encore qu'il você não tem o peut direito de chamá-lo pourvoir de tes Deus. besoins, tu peux pas l'appeler Dieu. Ton Dieu. Você não pode chamar ele de Deus. Você chama ele de Deus e fala que ele não supre tua necessidade. Tu peux pas l'appeler ton Dieu, tu l'appelles ton Dieu et tu ne crois pas qu'il peut pourvoir à tous tes besoins. Paulo diz, eu posso chamar ele de meu Deus. Paul lui dit, je peux l'appeler mon Dieu. Porque eu aprendi a me contentar-me com tudo. Parce que j'ai appris à me contenter avec tout. Há tanto ter abundância. En ayant de l'abondance, De problemas também, não é de riqueza não. Porque de a problèmes conta aussi. cheia, né, irmão? C'est pas que de richesse. Parce Galera já qu'on pensa no prend, lajão. on pense déjà à l'argent, le compte en banque bien rempli. Que tremendo. C'est merveilleux. Eu gosto de pegar os detalhes das falas. J'aime prendre les petits détails dans Paulo não era cara egoísta. les mots. Paul, il n'était pas égoïste. Eu tenho que ensinar vocês uma coisa. Je dois vous apprendre quelque chose. Se você não acredita que ele é o teu Deus, Si vous ne croyez pas qu'il est ton Dieu, ou melhor, se você acredita que ele é o teu Deus, donc si tu crois qu'il est ton Dieu, então você não pode ter uma mentalidade ou uma consciência de necessidade. tu peux pas avoir une conscience de nécessité. Enquanto você tiver essa consciência de necessidade, Pendant que tu as cette conscience, o certo era de você dizer Deus, bon, le juste c'est de dire Dieu, não o meu Deus. pas mon Dieu. Foi todo mundo embora, Espírito Santo. Só Tout le monde est ficou eu parti, aqui. Saint-Esprit, il n'y a que moi ici. Essa é a mentalidade que Cristo quer nos colocar, um comportamento. C'est ça la mentalité que Jésus il veut nous donner comme comportement. Feche seus olhos aí. Fermez les yeux, Diga-se, Senhor, dites Seigneur, tira de mim enlève de moi toda consciência de necessidade, toute conscience de nécessité para que eu possa dizer meu Deus, pour que je puisse dire mon Dieu, para que eu possa verdadeiramente citar esse versículo como Paulo verdadeiramente citou, pour que je puisse véritablement dire ce verset comme Paul l'a fait, para que eu possa dizer o meu Deus, pour que je puisse dire mon Dieu segundo as suas riquezas. selon sa richesse. É por isso que o Senhor experimentou os discípulos.
C'est pour ça que tu as éprouvé les disciples. Porque o Senhor estava vivendo esse versículo que Paulo citou. Car tu étais en train de vivre ce verset que Paul il a récité. O meu Deus, Mon Dieu, segundo as suas riquezas. selon sa richesse, André André e Filipe et Philippe ofereceu as riquezas terrenas. ont offert les richesses de cette terre. Ofereceu as suas riquezas próprias. Ils ont offert leurs propres richesses. Mas Mais eu queria suprir a necessidade daqueles homens. je voulais pouvoir à ce besoin de ces gens. 15.000 pessoas. 15 000 personnes. 5.000 homens, fora as esposas e os filhos. 5 000 hommes à part les femmes et les enfants. Eu não estaria suprindo a necessidade deles Je n'allais pas pourvoir leurs besoins com 5 pães e 2 peixinhos. avec 5 pains et 2 petits poissons. Ou tampouco com 200 dinheiro. Encore moins avec 200 dinars. Eu estava mostrando para aqueles discípulos Je montrais à ses disciples que eu tinha uma consciência que j'avais une conscience que não tenho necessidade. que je n'ai pas de nécessité. Porque eu tenho um Deus Car j'ai un Dieu e que Ele tem toda a riqueza com Ele. et il a toute la richesse avec lui. E é por isso que nesta manhã C'est pour cela que ce matin, eu quero te desafiar je veux vous mettre en défi a você parar de ter uma mente, à arrêter d'avoir une mentalité uma consciência de necessidade. de conscience de nécessité. Às vezes a nossa necessidade Parfois, notre nécessité nos impede de termos relacionamento com Deus. nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. E não ache que a tua necessidade te leva a ter um relacionamento com Deus. Ne pensez pas que votre nécessité t'amène à avoir une relation avec Dieu. A tua necessidade faz você buscar Deus, Ta nécessité te fait chercher Dieu, a ir atrás dele, à aller après lui, para ele te suprir tua necessidade. pour qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Quando uma pessoa vai a Deus Quand une personne elle vient vers Dieu por uma necessidade, pour une nécessité, não é por causa de um relacionamento, c'est pas à cause du é relationnement, por causa da necessidade. c'est à cause d'une nécessité. Necessidade de ser curada, La nécessité d'être guéri, necessidade de ser feliz, la nécessité d'être heureux, necessidade de ser suprida financeiramente, la nécessité d'avoir été aller bien dans les finances, necessidade de ter um trabalho, la nécessité d'avoir un boulot, necessidade talvez de resolver um problema conjugal. peut-être la nécessité de résoudre un problème conjugal. Eu não estou dizendo com isso que você não deva fazer isso e não possa fazer isso. Je ne dis pas cela pour dire que tu ne peux pas faire cela. O que eu estou dizendo para você é que isso não é buscar relacionamento. Ce que je te dis, c'est que ça, c'est pas de chercher une relation. Verdadeiramente, quem tem relacionamento com Deus, Véritablement, celui qui a une relation avec Dieu ou quer ter um bom relacionamento com Deus, ou qui veuille avoir une bonne relation avec Dieu, ele não pode ter uma mente il ne peut pas avoir e l'esprit, tampouco uma consciência de necessidade. il peut pas avoir à l'esprit une conscience de nécessité. Imagine se você não tem uma consciência de necessidade Imaginez que vous n'avez pas cette conscience de e nécessité você dobra o joelho para orar. et que vous fléchirez vos genoux. Deus sabe que você não vai ali por causa da sua necessidade. Dieu sait que tu ne viens pas là à cause de ta nécessité. Que você não está ali por causa da sua necessidade. Tu n'es pas là à cause de ta nécessité. Você está ali porque quer um relacionamento com Tu Ele. es là parce que tu veux une relation avec lui. E o que Jesus queria ensinar Et ce que Jésus il voulait vous será apprendre, muito difícil ça sera très difficile você ter um relacionamento comigo d'avoir une relation avec moi se você tiver uma mente ou uma consciência de necessidade. si tu as une conscience de nécessité. Eu vou exemplificar para você. Je vais simplifier. A multidão que estava seguindo Jesus, La multitude que suivait Jésus, essa mesma multidão que Jesus multiplicou os pães, cette même multitude que Jésus a multiplié les pains, estava buscando Jesus ils cherchaient Jésus porque tinha uma consciência de necessidade. car ils avaient une conscience de nécessité. E a verdade é Et la vérité c'est que Jesus falou assim: vocês me louvam com os lábios, que Jésus il a dit, vous me louez avec vos lèvres, mas o seu coração está longe de mim. mais votre cœur est lointain. Jesus começa a dizer para eles: ó, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Jésus il leur dit, c'est moi le véritable pain qui est descendu du Seus ciel. pais não comeram o verdadeiro maná. Vos parents n'ont pas mangé le véritable manna.
Eu sou o maná que desceu do céu. C'est moi le manne qui a descendu du ciel. Está também em João capítulo 6. C'est aussi dans Jean chapitre 6. E aquela multidão começou a colocar a mão nos seus ouvidos. Et cette multitude a começaram commencé à mettre la main sur les oreilles. E começaram a dizer: Et ils se sont dit, duro para nós era ouvir esse discurso. c'est dur d'entendre ces paroles. E a Bíblia diz que eles foram embora, Et la Bible dit qu'ils sont partis, um, un après l'autre. 15.000 pessoas foram embora. 15 000 personnes sont parties. 15.000 pessoas 15 000 personnes que só tinham uma consciência de necessidade. qui n'avaient que la conscience de nécessité, Que só queria Jesus por causa da necessidade dela. qui voulaient de Jésus seulement à cause de leur nécessité. E Jesus olha para os 12 discípulos Et Jésus, il voit les 12 disciples. e diz para ele: e vocês não vão? Il leur demande, et vous ne partez pas? Não, Senhor. Non, Seigneur. Nós não temos consciência de necessidade. Nous n'avons pas cette conscience de Nós queremos nécessité. ficar. Nous voulons rester. Porque a quem iremos nós? Car à qui pouvons-nous aller Se só tu tem as palavras de vida eterna. s'il n'y a que toi qui as les paroles de vie éternelle? Nós não estamos aqui por causa da nossa necessidade, Jesus. Nous ne sommes pas là à cause de notre nécessité, Jésus. Nós estamos aqui por causa da tua palavra de vida Nous eterna. sommes là à cause de ta parole de vie éternelle. Nós estamos aqui por causa da tua palavra de vida eterna, Jesus. Nous sommes là à cause de ta parole de vie éternelle, Jésus. Ainda que possa nos faltar alguma coisa, Même si quelque chose nous manque, eu aprendi j'ai appris a me contentar-me com tudo. à me contenter avec le tout. Há tanto ter abundância, Senhor, En ayant de l'abondance, Seigneur. como padecer necessidades. En ayant des nécessités. E eu hoje posso dizer, Aujourd'hui, je peux dire, eu posso todas as coisas je peux toutes choses naquele que me fortalece. en celui qui me fortifie. Senhor, quebra nesta manhã Seigneur, brise ce matin toda consciência de necessidade em nossas vidas. toute conscience des nécessités dans nos vies. Porque essa consciência de necessidade gerará em nós um comportamento Car cette conscience de nécessité va générer en nous un comportement inadequado. inadéquat. Gerará em nós um comportamento Ça va générer en nous un comportement motivado motivé por interesses par l'intérêt, e não porque nós queremos ter vida eterna. mais pas parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Quebra, Pai, em nós Brise en nous, Seigneur, essa mentalidade de necessidade. cette mentalité de nécessité. Eu não estou dizendo que nós devemos ignorar a nossa necessidade, Je ne dis pas qu'on doit ignorer notre nécessité, mas a nossa necessidade mais notre nécessité não mudará quem somos. ne va pas changer celui que nous Não sommes, fará com que nós sejamos diferentes. ne va pas faire que nous soyons différents, Não mudará o nosso relacionamento. ne va pas changer notre relation, Não nos desmotivará. ne va pas nous démotiver, Não trará sobre nós decepção. ne va pas apporter la déception, Não deixará que a amargura entre no nosso coração. ne laissera pas l'amertume entrer dans nos E cœurs, tampouco a inveja. encore moins la jalousie. Quando eu olhar para um irmão Quand je regarde un frère ou que une talvez sœur, nesse momento ele esteja vivendo e desfrutando de um momento bom, peut-être en ce moment-là, ils sont en train E eu não. de profiter un bon moment et pas moi. eu não vou ter essa consciência Je n'aurai pas cette conscience pelo fato dele estar vivendo um momento de abundância pour le fait qu'il a un moment d'abondance e eu talvez de escassez. et moi peut-être des nécessités. Eu não vou ter uma consciência de necessidade, Mais ma conscience, elle ne sera pas une porque eu conscience de nécessité. sei Car je sais que em todas as coisas qu'en toute chose, eu serei suprido, je serai, porque o Bem- Deus dele é o mesmo que o meu. car son Dieu, c'est mon Dieu. E o que eu estou vivendo hoje Et ce que je vis aujourd'hui, é para que eu aprenda a crescer, c'est pour apprendre à a grandir, confiar. à confier, à avoir de la confiance. Senhor, não nos deixa, Senhor, Ne nous laisse pas, em Seigneur, momento algum, en aucun moment, que os nossos comportamentos que nos comportements sejam gerados soient générés por causa da nossa necessidade. par nos nécessités. Que o nosso comportamento seja gerado Que notre comportement soit généré, porque entendemos quem é Cristo, car nous savons qui Christ il est. quem Ele nos tornou Et nous savons aussi qui il nous a e o que Ele fez em nós. et ce qu'il a fait en nous.
Pai, nós te louvamos por esse dia, Père, nous te louons pour ce jour, por tua palavra pour ta parole e pelo tudo que o Senhor nos ensinou et pour aqui. tout ce que tu nous as appris ici. Que nós aprendamos a confiar. Qu'on puisse apprendre à avoir confiance. Que quando a necessidade, Et quand la nécessité, seja ela qual âmbito for, financeiro ou não, peu importe si c'est dans les finances ou pas, eu não olhe para a necessidade. que je ne regarde pas la nécessité. Eu olhe para ti. Je te regarde à toi. A necessidade quer tirar o meu olhar de ti, quer roubar o meu olhar que está para ti, para ela. La nécessité, elle veut voler mon regard qui est fixé en toi. E eu me recuso, Senhor, Et je refuse, a Seigneur. olhar tanto para minha abundância, Je refuse de regarder mon abondance. tanto como a minha necessidade. Je refuse de regarder la nécessité. Porque os meus olhos são teus. Car mes yeux É como a t'appartiennent. tua palavra nos ensina. C'est comme ta parole nous apprend. Olharam para ele Ils l'ont regardé. e os seus rostos foram Et iluminados. leurs visages ont été illuminés. Olharam para ele Ils l'ont regardé. e foram iluminados. Ils ont été illuminés. E os seus rostos não foram confundidos. Et ces visages n'ont pas été Nós confondus. não seremos confundidos. On ne sera pas confondus. Ó, esse é o do mundo. Esse é mais um do mundo. Celui-là, c'est encore un du monde. Nós não seremos confundidos com o mundo. On ne sera pas confondu avec Porque le os monde. nossos olhos estarão em Cristo. Car nos yeux seront fixés en Christ. Seremos iluminados. Nous serons E illuminés. verdadeiramente olharão para nós e falar: eles têm comportamentos diferentes. Et en vérité, on va nous regarder, ils vont Vivendo. dire, ils ont des comportements différents. Vivendo as mesmas coisas que estamos vivendo. Ils vivent les mêmes choses qu'on vit. E alguém vai perguntar para você o que te faz você viver dessa maneira. Et quelqu'un va te demander qu'est-ce qui te fait vivre de cette façon. E você vai dizer para eles: Et tu vas leur répondre, é desviar o olhar. je dévie mon É regard. não olhar para a Je necessidade, ne regarde pas la nécessité. mas ficar olhando para Jesus, o provedor de todas as coisas. Mais je fixe mon regard à Jésus, celui qui pourvoit toutes choses. Não é olhar para a morte, Il n'y a pas de regard pour la mort. mas olhar para Jesus, que é o autor da vida. Mais je fixe le regard en Jésus qui est la vie. Não é olhar para a enfermidade, Il n'y a pas de regard pour les maladies. mas olhar para Jesus, que ele é o Jeová Rafa, o Deus que te cura. Mais je fixe le regard en Jésus qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Não é olhar para suas faltas, C'est pas regarder tes torts, mas olhar para Jesus, que ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor. mais regarder Jésus qui c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Não é olhar para a injustiça que você está sofrendo, C'est pas regarder l'injustice que tu es en train de vivre, mas olhar para Jesus, mais fixer le regard en Jésus que é o Jeová Tessequitu, qui c'est Jéhovah Tsekenu, o Deus que é a nossa justiça. le Dieu qui est notre justice. Não é olhar para o fato de eu não ter um documento dessa nação, C'est pas regarder le manque du document que tu as besoin pour cette nation, mas olhar para Jesus, mais fixer le regard en que é o Jésus, Jeová Nissim, Jéhovah Nissi. o Deus que é a nossa bandeira. C'est le Dieu qui est notre drapeau. Ereba, choreba, narababá, fica de pé. Levez-vous. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Le Saint-Esprit de Dieu est présent ici en cet Pare de endroit. olhar para aquilo que te incomoda. Arrêtez de regarder ce qui vous dérange. Desvie os teus olhares para Cristo agora. Déviez vos regards envers Christ maintenant. Como o salmista diz: Comme le psalmiste l'a dit. eu elevei meus olhos para o monte J'ai levé mes yeux envers les e disse: montagnes. de onde virá o meu socorro? Il dit, d'où mon secours va venir? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Mon secours, il vient du Seigneur des armées. Pare de olhar. Arrêtez de regarder. Pare de olhar para uma multidão de pessoas que querem o teu mal. Arrêtez de regarder la multitude de personnes qui veulent mal de toi. E coloque o teu olhar em Jesus, Et fixez ton regard en o Jésus, Jeová de Sambaote, le Jéhovah de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. l'Éternel O des Jeová armées, de Sambaote, o Senhor dos Exércitos. l'Éternel des armées. Ele é o Jeová de Sambaote. Diga: C'est Jeová lui de le Jéhovah de Sambaote. Sabaoth. Dites Jéhovah de Sabaoth. Pare de olhar para o teu passado.
Arrêtez de regarder ton passé. Pare de olhar para as frustrações do teu passado Arrêtez de regarder ce qui te e blesse dans olhe ton para passé. Jesus, Et regardez o Jésus, Jeová Shammah, le Jéhovah Shammah. o Deus presente sempre está. C'est le Dieu toujours O présent. Deus presente que sempre está. Le Dieu qui est toujours présent. Rebandarahashe, rebandarabagasu, rebandarababas.